Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui o Nicolas Ferreira sendo humilhado por um humorista. Pois é, esse moleque irresponsável fez uma postagem tentando surfar de alguma forma no assassinato do Charlie Kirk lá nos Estados Unidos, apoiador do Trump, para inflamar ainda mais pessoas que já estão por demais inflamadas. Olha, o momento exige, equilíbrio, das principais figuras, influenciadores, políticos ou não, do nosso país. Aí o Nicolas, de forma irresponsável, fez um tweet lá que tem falando assim, não tem nada demais, tal. Então vamos explicar, vamos trazer aqui que ele tomou uma invertida lá e uma humilhada, e eu vou trazer detalhes para vocês. E vamos trazer também que o STF já tem uma estimativa para a data da prisão definitiva de Bolsonaro. Vamos explicar tudo, só que antes quero agradecer. Nós passamos a marca de 392 mil inscritos e quem chegou, viu que não fez inscrição, se puder, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo, venha pra cima, não gostou, pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. E na verdade passamos 393 mil. Crescemos aí mais de 2 mil inscritos no único dia. Sou muito grato a quem tá chegando aí e a gente vai continuar aqui nessa luta. Bom, vamos começar aqui falando do Nicolas Ferreira. Eu disse que várias vezes é um irresponsável. Ele fez um tweet que, assim, você olha às vezes e fala, não, o cara tá ironizando. Mas você tem que ter cuidado com o tipo de ironia que se faz. Tem ironia que pode provocar uma tragédia. Ainda mais uma pessoa como ele que, concorde-se ou não com as bobagens que ele fala, goste-se ou não, né, é um influenciador que atinge milhões de pessoas. E aí a gente viu essa semana uma coisa lamentável, um apoiador do Trump lá sendo assassinado durante um evento numa universidade lá nos Estados Unidos, uma cena horrorosa, independente se o cara defendia isso ou aquilo, ser de direita. Olha, né, não dá pra achar que aquilo é normal e relativizar e tal. Então, a situação toda mexeu com muitas pessoas. E a gente vê que ambos os lados, às vezes, passam do ponto. Tem gente aí fazendo piada, gente que se diz progressista, com o fato do cara ser armamentista, e tentando debochar de alguma forma, e gente da direita, tentando também acusar de forma errada, né, quem não se sabe ainda, assim, detalhes em relação ao assassino. Então, vamos trazer aqui agora o Nicolas Ferreira, que estava aí, né, nessa narrativa que eu disse ser mentirosa de anistia para supostamente pacificar o país. E aí ele, né, segundo consta, quer pacificar o país. Não pensou duas vezes antes de inflamar sua base usando como pretexto a morte do Charlie lá nos Estados Unidos. Postou ele o seguinte então: seja a extrema direita que eles tanto têm medo. E publicou depois ali uma imagem, né, em inglês que traduzida significa: não faça as pazes com o mal, destrua ele. E claro, como ele não tem nenhuma responsabilidade com a verdade, saiu dizendo que o atirador era de extrema esquerda, ou é de extrema esquerda, comunista. Enfim, saiu chutando quem era o cara, depois de que tudo foi apurado, que se viu que o atirador não tem filiação política nenhuma. Tem muito diz-me-diz do que o cara é, mas isso nem vem ao caso aqui. Voltando ao primeiro tweet, onde ele fala lá sobre ser a extrema-direita que eles tanto têm medo, ele levou uma lapada do humorista Whindersson Nunes, que, lembrando, tem uma grande virtude que é ser vascaíno, né? Então vamos trazer aqui o que disse o Whindersson. Um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização. Olha o que o cristão diz. Aí repete a frase do Nicolas lá, né? Printa, na verdade, né? E publica: seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Olha que coisa. Eles quem? A esquerda? Então ele quer que quem tá lendo ali seja a extrema-direita, que a galera, ou eles, né, tem medo. Por que tem que ter medo? Né? Aí o Whindersson compartilhou isso aqui, né, mostrando para as pessoas a publicação do Nicolas, e o Nicolas foi lá e respondeu. Ele tá mais chocado com um tweet irônico do que com um atentado, e ainda cita cristianismo, vai ser canalha assim lá longe. Aí o Whindersson, humorista, voltou lá e finalizou. É que o cristianismo meio que vem da história de um cara que foi crucificado injustamente, porque eu chamaria pessoas para o meu lado da história guerrear contra o outro lado, se não foi isso que o homem que morreu pregou. É contraproducente, Nicolas.
O que é cristianismo para você? Perguntou o Nicolas ali. Então, olha, né, a invertida que o suposto cristão tomou do Whindersson, que já disse que não tem religião, apesar de acreditar em Deus. É o que eu falo sempre aqui. O caso do Nicolas, que vive pregando em igreja aqui, vai ali. Eu não sei se é pregando o evangelho ou se é fazendo política dentro das igrejas, né, de forma disfarçada, é claro. Mas aí tem que vir um cara que não tem religião, que crê em Deus, para falar de Jesus para quem se diz cristão. É o nível que nós estamos chegando hoje. O Alan dos Panos, não confundam com o Alan dos Santos, que é o forajado. Alan dos Panos é um perfil aqui, né, não vou nem dizer de humor, acho que é sátira que fala, sei lá. Publicou o seguinte: parece que o patriota vermelho, que ameaçou matar o Nicolas a tiros, foi preso. Que, sim, começaram a ameaçar o Nicolas Ferreira. Sou contra a ameaça, seja contra quem for, partindo de quem seja. Sou contra. E aí, o Alan dos Panos diz aqui que quem ameaçou o Nicolas, então, foi preso. Corretamente. Aí diz aqui, a liberdade de expressão tem limite, sim. Ameaçar matar não é liberdade de expressão. Ou agora o Nicolas vai achar que porque o cara o ameaçou, tem que ficar solto porque é liberdade de expressão. Então tem que ser preso mesmo. E aí, o Alan dos Panos diz: vi a discussão entre Nicolas e o Whindersson. Nicolas disse que foi um tweet irônico, mas o que li de guerreiros, entre aspas, dizendo que iam matar esquerdistas por causa dessa frase não está no gibi. Apareceram uns por aqui e apaguei o tweet para não inflamar mais. Esse é o problema da idolatria política. Começa venerando um falso Deus e termina radicalizando e matando por ele. Há centenas, milhares de lunáticos que só precisam de empurrãozinho para causar uma desgraça, tal qual ocorreu nos Estados Unidos e por aqui também, como bolsonaristas matando petistas e petistas matando bolsonaristas por causa de político. Então, um cara como o Nicolas, que alcança milhões de pessoas, tem que ter mais responsabilidade com o que posta, mesmo quando, né, ele diz ser ironia, vamos acreditar. Mas cuidado, Nicolas, às vezes a ironia para você não é para o outro, e o outro pode levar ao pé da letra e provocar uma tragédia, e você eventualmente aí vai falar o que depois? Ah não, mas é uma ironia, então tem que tomar cuidado, sim, com pessoas como ele, né? Se é um tio do Zap aí que ninguém tá nem aí pode ironizar à vontade, mas o Nicolas tem que tomar cuidado. Bom, e para quem está curioso sobre quando o Bolsonaro vai de fato começar aí a cumprir sua pena, integrantes do STF já se manifestaram nos bastidores. Matéria do ICL vai dizer, então, que os integrantes do Supremo Tribunal Federal estimam que o ex-presidente Bolsonaro deve ser preso para cumprir pena em regime fechado no máximo em dezembro. Isso pode ocorrer antes, em outubro ou novembro, a depender do tempo que a corte levará para analisar recursos das defesas e encerrar o processo. Aqui vai lembrar que ele foi condenado a 27 anos e 3 meses, que atualmente em prisão domiciliar. O Bolsonaro deve ser preso em regime inicial fechado, né, depois do fim do processo, quando a defesa não tiver mais recurso a apresentar ao Supremo. E a jurisprudência do tribunal define que a pena pode ser cumprida após a rejeição dos 2 primeiros embargos de declaração. Esses embargos normalmente não alteram o resultado do julgamento, mas buscam esclarecer eventuais omissões ou erros na decisão. A estimativa sobre o começo da prisão em regime fechado envolve prazos para a apresentação do acórdão do julgamento, que traz os votos dos ministros do resultado final e das análises de recursos. Esse acórdão tem até 35 dias para ser publicado, pode ser com 10, com 15, com 20, mas tem até 35 dias. E depois disso, as defesas têm mais 5 dias para apresentar os primeiros embargos de declaração e a PGR se manifestaria em mais 5 dias. Só então o recurso seria julgado. Então, tá vendo? É no máximo 35 para cá, mais 5 para lá, mais 5. Então, estimam aí comecinho de dezembro, mas podendo ser aí, sim, final de outubro, começo de novembro. Então é isso, eu quero trazer um recado agora muito especial para você que está afim de uma renda extra. Não estou falando aqui de jogo, não estou falando de porcaria de bet, nem de aposta online, eu falo de trabalho e você nem precisa sair de casa. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, você vai abrir, tem um link de WhatsApp, você vai clicar, vai falar com o Clayson, que é o youtuber famoso que muita gente conhece aí, e ele vai explicar para vocês como que funciona. E assim, são várias formas de trabalho. Não fique preocupado, não, é só um tipo, não, são várias formas, várias possibilidades. E tem gente dando muito bem com isso. Vou trazer aqui o exemplo do Carlos Matos, que mandou o depoimento e um print do extrato dele lá, que recebeu quase $650 no mês, o que dá aí mais de R$3.000. E detalhe,
ele não abandonou o emprego dele, ele continua empregado, trabalhando normal, e no tempo que sobra, ele dedica lá esse tempo para fazer esse trabalho aqui, e agradeceu demais, e compartilhou esse resultado aqui com a gente, e eu compartilho com vocês, claro, com a autorização dele. Então tem muita gente, né, se beneficiando e buscando novas formas, o mundo está mudando constantemente. Não vamos achar que, não, mas eu tô tranquilo aqui, poxa, então nunca é demais o conhecimento. Então você conhecer, inclusive se você mandar uma mensagem no link, você vai receber gratuito 3 vídeos. Esses 3 são para você conhecer e falar, não, eu quero continuar. Aí você vai ver lá, o pessoal vai te passar, olha, é muito barato. Se você pegar o que dá para pagar isso aí, assim, dividir no mês, ou fazer a conta por dia, você vai perceber assim, que puxa vida, perto do conhecimento que você vai adquirir, realmente é muito bacana. Mas repito, pega lá os 3 de graça. Não gostou? Não precisa, né? Mais para frente parou, né? 3 de graça não vai pagar nada. Quer continuar? Aí o pessoal vai te explicar tudo direitinho lá e a gente vai, né, torcer para que dê tudo certo para você, como tem dado para o Carlos e vários outros. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.